Olá, boa tarde aos amigos da TV 247. Estou aqui com meu querido amigo Mauro Lopes, né, especialista em vários temas, conhecedor profundo dos bastidores do Vaticano, da Igreja Católica, sobre Papa Francisco. Já começo saudando o Mauro com o nosso tradicional paz e bem. Paz e bem, paz e bem, Léo. Paz e bem. Paz e bem toda a comunidade da Pós TV 247. Final Mauro, do ano chegando, né? Alegria grande. A comunidade te aguarda ansiosamente na nossa rede social, tá? Putz, esqueci. Vou entrar. Não, gente, esse plantão me massacrou esses dias. Eu vou entrar. Vai chegar, calma. Pode relaxar. A Gisele já está entrando também. O Estopa vai entrar. Eu tenho me comunicado muito e tem figuras interessantes. Olha, toda a comunidade é maravilhosa, né? Mas eu tenho me comunicado diretamente com todo mundo, né? E é muito legal. As pessoas são muito preparadas, muito cultas. A gente tem uma comunidade riquíssima, viu, Mauro? Então eu ia entrar no dia que você estava no ar dando aquela aula sobre a comunidade, eu tentei entrar, não deu certo. E aí foi um atropelo, eu não consegui, mas eu estou com já quase 70% feito para entrar. Já somos mais de, acho que a gente já deve ser umas 1.500 pessoas já. Legal. Não, faço questão. Vai ser nessa comunidade, é muito legal. Deixa eu fechar o WhatsApp, Mauro. Hoje o nosso tema é falar sobre o filme Dois Papas, né? Um filme que me agradou muito, né? Realmente, eu achava que já tinha visto tudo de bom no cinema em 2019 e esse filme Dois Papas me surpreendeu muito positivamente. Foi muito além da minha expectativa. Eu achava que era um documentário, não, é cinema da mais alta qualidade, não que documentários não possam ser, me expressei mal, mas é uma história muito bem contada pelo diretor Fernando Meirelles, né? Que é, enfim, aqui meu vizinho, inclusive, aqui. Sim? Ele mora aqui na região de Cotia também. Ele é até a capa de uma revista local que circula, tem até um perfil bem interessante escrito por ele sobre ele na revista Circuito. E só para fazer uma introdução, Mauro, eu me lembro que logo que você voltou, quando você foi à TV 247, convidado pelo Igor Fuser para fazer uma entrevista no programa Geopolítica, e era justamente para falar sobre o Papa Francisco, você contou que você tinha um projeto, estava fazendo, ainda está fazendo, uma biografia do Papa João Paulo II. Eu participei da entrevista, né? Eu entrevistei, eu e o Igor, a gente conversou com você, e a imagem que eu tinha do Papa João Paulo II era do Papa bonzinho, né? Do Papa, pelo menos era a imagem que ele tinha na imprensa conservadora, comercial que a gente tinha. Ele teve um papel muito forte, né? Depois a gente foi saber mais tarde que ele teve um papel decisivo, inclusive, na queda da União Soviética, aquela coisa toda, e ele foi muito duro, né, com a teologia da libertação, né? Então essa história também serve um pouco como pano de fundo para esse filme, porque o Ratzinger era um homem forte do Papa João Paulo. Eu queria só que você falasse, antes da gente começar a falar sobre o filme, em que pé está esse seu projeto sobre o Papa João Paulo II, se você vai retomar, como é que está? Bom, sobre o filme nós precisamos ver essa questão de spoiler, tá? A gente já fala disso. O Papa João Paulo II, Carol Wojtyla, de fato, eu estava andando muito bem com o projeto até aquela entrevista. Pouco depois daquela entrevista, eu vim para o 247, aí minha vida virou do avesso. Ainda mais depois veio o canal Paz e Bem. Então, o projeto está em banho-maria. Eu quero bastante. Agora, eu tenho um incentivo extra, Léo, para escrever, que é a nossa editora 247. Né? Pensar em lançar pela editora 247, acho que me anima demais. Então, minha ideia agora para 2020, eu estou fazendo algumas mudanças, algumas reorganizações da minha vida, é retomar o projeto. A pesquisa está praticamente toda feita, eu dependo de 2 ou 3 livros que eu preciso importar da Itália para fazer a conclusão da pesquisa, e o esqueleto do livro está pronto. Acho que é uma contribuição, né? Revelar todo o reinado de terror que foi o papado de Karol Wojtyla, em associação com o cardeal Ratzinger, é importante que se diga, eles governaram juntos, com mão de ferro, a igreja naqueles anos, de 79 a 2005. Então, contar essa história, a história das centenas de punições a teólogos, milhares de punições a padres, freiras, e toda a história da relação íntima que João Paulo II, Karol Wojtyla, teve com o Departamento de Estado norte-americano, com o presidente Ronald Reagan, com Margaret Thatcher e até com a CIA.
com a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Uma das coisas fortes, Léo, é que não houve nenhum bispo, exceto os do Vaticano, mas nenhum bispo de fora do Vaticano que tenha se encontrado com o Papa João Paulo II mais vezes do que o general Vernon Walters, que era o embaixador plenipotenciário do Ronald Reagan, e o William Casey, que era o diretor-geral da CIA. Olha que interessante, porque o Vernon Walters ele começou a sua carreira participando do golpe de Estado no Irã contra o Mossadegh. Né? Depois ele vem para 64 aqui no Brasil, vem para o Brasil em 64 e participa do golpe de Estado, e eu não imaginava que ele também tivesse participado. Esse Vernon Walters, então, também é um personagem cinematográfico, né? Participa sinistro, participa dessa aliança com o Vaticano contra a chamada Cortina de Ferro. Ô Mauro, já que você falou da nossa editora, eu vou fazer um pequeno spoiler literário aqui também. Né? Nós já temos 2 livros, né? Lula e a Espiritualidade, sucesso total. O livro O Guru, né? Que é o do Henri Bugalho e da Heloísa de Carvalho. E vai ter um 3º livro, que eu acabei de terminei hoje, que conta a minha trajetória de jornalista até me tornar, de fato, youtuber. Né? Então, inclusive, mandei para você fazer uma leitura crítica. Já tem um 3º livro, que é esse meu, que eu decidi também contar a história da TV 247, as transformações do jornalismo, a ascensão do discurso de ódio no Brasil, né, o fascismo. Então, já estou fazendo aqui uma pequena propaganda. E vou falar de outros projetos que estão caminhando aqui para a editora nossa. O livro do Pedro Lima Vasconcelos, sobre Canudos, né? Você falou agora do livro do João Paulo. O Brian Mir quer fazer um livro sobre pobreza nos Estados Unidos. Eu vi hoje, sensacional. Ele quer passar 2 meses em Chicago trabalhando como operário e fazer um livro-reportagem, que é muito interessante. Né? O Laurê Cerqueira, que escreveu um livro sobre Florestan, agora quer escrever um livro sobre Anísio Teixeira, que foi um grande educador brasileiro. Então, tem grandes projetos aqui chegando à editora Cotter / editora 247. Muito bom. Eu li ainda atravessado o seu livro, Léo, porque estava indo no plantão, mas hoje encerrou o plantão de Natal, que eu estava participando, 247. Acabou? Acabei, minha parte acabou. Então, agora, esse fim de semana, eu vou mergulhar no livro e fazer o texto que você me pediu. Já estou até com uma ideia de que texto será esse para o livro aí, se você achar que contribui, eu te mando até o final da semana. Olha que luxo, né? Você escrever um livro e ter, sei lá, uma apresentação, prefácio, pós-fácio, orelha, escrita pelo Mauro Lopes. Isso é um luxo, luxo só. Mauro, e aí sobre, também, assim, não que eu esteja enrolando, mas antes de entrar no filme, eu queria que você falasse sobre punições a teólogos, né? Como é que foi a questão do Leonardo Boff com o Ratzinger? Só para contextualizar para quem... Isso não é contado no filme, né? Então não é spoiler, só para a gente entender. Não é. Leonardo Boff foi um dos mais importantes formuladores da teologia da libertação na América Latina, especialmente no Brasil. E havia um processo muito vigoroso de inserção da igreja brasileira, naqueles anos, estamos falando isso aí, final dos anos 70, início dos anos 80, nos meios populares. Tanto que a Igreja Católica, essa dimensão da Igreja Católica, da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, foi fundamental para a fundação do PT. Não teria existido o PT sem a contribuição das comunidades eclesiais de base, que são filhas diretas da teologia da libertação. O PT é um tripé. Teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, sindicalistas e intelectuais. Se qualquer desses pés faltasse, o PT não teria sido formado, pelo menos, ou ao menos não da forma como nós conhecemos. O Boff era, e ainda é, um dos grandes formuladores da teologia da libertação na América Latina. E ele escreve um livro fundamental, que é Igreja, Carisma e Poder. E este livro é um livro no qual exatamente ele vai desnudando este confronto entre uma igreja carisma, né, uma igreja fé, uma igreja que busca fazer o seguimento de Cristo, e a igreja da estrutura, do poder. Ele vai traçando a dicotomia entre essas duas. Isso desagradou profundamente o Vaticano e iniciou um processo de perseguição ao Leonardo Boff. É importante que se diga que isso não começou no Vaticano. Assim como hoje a Igreja do Rio de Janeiro é dominada por ultraconservadores, naquela época também eu era, do Eugênio Salles. Então existe um processo de investigação contra o livro do Boff, que não começa lá em Roma, começa no Rio de Janeiro, uma investigação secreta que é feita no Rio,
esta investigação é enviada para Roma e, a partir disso, o Ratzinger começa a processar o Boff até que ele recebe punição. A punição é uma punição muito rigorosa, de proibição de ensinar, proibição de dar entrevistas, proibição de escrever. Ela é reduzida, ela é realmente bastante reduzida depois, mas aí já vem o segundo processo de punição. Quando o Boff sabe que vai ser punido de novo, ele então larga a batina, depois vai se casar e vai constituir família, mas ele continua sendo um frade franciscano e continua celebrando missa, apesar do desagrado dos conservadores. Ou seja, então Leonardo Boff foi um padre que abandonou a batina em função da perseguição e também um teólogo, né? Escreveu esse livro. Esse livro que você menciona, Mauro, curiosamente, o José Sócrates, ex-primeiro-ministro que esteve no Brasil recentemente, no lançamento do livro Lofer, ele disse que queria estudar a questão do carisma e o poder e caiu um livro às suas mãos, né, que ele comprou em francês, numa livraria, né, e ele não imaginava que o Leonardo Boff era brasileiro, deveria tê-lo lido em português. Né? Você falou dessa perseguição, o Boff não aparece diretamente no filme, mas a gente percebe que, como pano de fundo, né, os jesuítas, que eram da turma lá do Papa Francisco, provavelmente eram leitores da Teologia da Libertação. E tem uma hora que aparece um livro do Dom Helder Câmara, se eu não me engano, se eu não estou enganado, na casa do Papa Francisco, do Bergoglio ainda, né, padre, quando ele começa a se desfazer de algumas obras. Como é que foi a perseguição ao Dom Helder Câmara? Dom Helder Câmara, ele sofre também uma perseguição intensa. Então, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, né, o Leonardo Boff, no caso como teólogo, Dom Pedro Casaldáliga, todos os bispos que fizeram a igreja progressista, que fizeram a igreja de combate à ditadura militar, de defesa dos pobres, sofreram em maior ou menor intensidade perseguição pela cúpula da igreja, pela hierarquia da igreja lá no Vaticano, tanto do cardeal Ratzinger. É importante que se diga, durante os anos do papado de João Paulo II, o cardeal Ratzinger era o chefe da Inquisição. Como se chamava essa Inquisição? Tinha um cargo, tinha um nome, não tinha? Ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que era o nome que a Santa Inquisição adquiriu mais contemporaneamente. E agora perdeu esse nome. O Papa Francisco acabou com o papel de vigia da fé, vigia dos dogmas que a Santa Inquisição e a Congregação para a Doutrina da Fé tiveram ao longo da história. Então, Ratzinger era, vamos dizer assim, o cão de guarda dos dogmas, da hierarquia, e o João Paulo II era o grande, era quem sustentava politicamente essa ação do Ratzinger. Só um parênteses aqui, Mauro. A Tereza fala assim, era o livro do Dom Helder que aparece na casa da Esther, como lembra aqui a Paula Meniconi. E aí, Mauro, o seguinte... o Dom Helder, só para terminar, quer dizer, o que aconteceu com o Dom Helder? O Dom Helder era uma figura de projeção mundial. Dom Helder falava no mundo inteiro. O que fizeram com o Dom Helder? Proibiram o Dom Helder de viajar. Ele não podia sair do Brasil. E por que ele era tão popular? Porque ele tinha tido um papel importante do ponto de vista público, não tanto do ponto de vista das deliberações, mas já no Vaticano II, em 62 a 65, Dom Helder se projetou muito. Ele era muito carismático, daquele tamaninho, assim, aqueles braços abertos dele. Ele lembrava um pouco Elis Regina, até, muito interessante. E ele tinha um carisma muito grande. E isso foi construindo uma projeção internacional grande para ele. Ele falava pela paz no mundo, ele tinha uma mensagem muito poderosa e ele começou a adquirir projeção internacional muito forte, foi por aí que cortaram as asinhas dele lá em Roma. E a grande punição que ele sofreu foi, no momento da aposentadoria dele, colocaram um arcebispo em Recife, Olinda, ultraconservador, que acabou com todas as obras de Dom Helder, a começar o fechamento do famoso seminário de Recife, onde se formavam padres engajados na luta junto com o povo brasileiro. Na luta por um mundo mais justo, né? Interessante lembrar que quem atacava muito o Dom Helder era outro pernambucano, que era o Nelson Rodrigues, né? Atacava brutalmente o Dom Helder. Agora, Mauro, só para entender, o Dom Helder também era adepto da Teologia da Libertação, não? Sim, o Dom Helder não era um teólogo, né? Ele era um sujeito... as formulações dele não eram... Ele não escreveu livros teólogos. Ele era um agitador, vamos dizer assim. Então, talvez ele não usasse a expressão teologia da libertação, mas ele era profundamente inserido
na dinâmica da teologia da libertação. Dom Helder fez um movimento, como outros bispos fizeram naquela época. Houve o chamado Pacto das Catacumbas. Durante o Concílio Vaticano II, vários bispos e padres que participavam do concílio, cerca de 80, foram até a catacumba de Domitila, lá em Roma, e nas catacumbas fizeram um pacto de acabar com aquela história de bispo ter anel de ouro, corrente, roupas faustosas, e fizeram um compromisso de viver como povo, ter uma vida simples. E Dom Helder, de fato, quando volta para Recife, ele deixa o Palácio Episcopal e vai viver numa casa simples, numa igreja na periferia de Recife. Dom Paulo Evaristo Arne faz o mesmo, uma série de outros bispos faz a mesma coisa. Curiosamente, neste sínodo da Amazônia agora, Léo, houve de novo a renovação do Pacto das Catacumbas, uma missa maravilhosa nas catacumbas lá em Roma, agora durante o sínodo da Amazônia. Que interessante. Nossa assinante Ana Cláudia Queiroga dizendo: Dom Helder foi perseguido aqui em Recife por João Paulo II. Né? Agora, Mauro, vamos só para fechar esse tema da teologia da libertação. Quem foi o Gustavo Gutierrez? Qual que é a importância dele? O nome Teologia da Libertação, esse nome, se deve a Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez foi um dos principais formuladores em nível de América Latina, porque a teologia da libertação não é um fenômeno brasileiro, ela é um fenômeno latino-americano. Ela é uma teologia da América Latina. Isso é muito importante a gente ter consciência. E o Gustavo Gutierrez foi um dos precursores. Lá no início dos anos 70, ele que inicia as principais formulações da teologia da libertação. E ele que vai dar o nome de teologia da libertação a esse amplo movimento de renovação teológica que havia na América Latina. Mas não houve apenas teologia da libertação. Houve outras expressões teológicas paralelas à teologia da libertação. Por exemplo, o Papa Francisco não era vinculado à teologia da libertação. Houve um movimento teológico muito parecido com a teologia da libertação, que aconteceu na Argentina, liderado pelo teólogo Scanoni, e o Papa Francisco se filia a isso, mas é muito próximo da teologia da libertação. Ok. E o que aconteceu com o Gustavo? Ele foi perseguido também ou não? O Gustavo foi perseguido, mas o que aconteceu? Houve uma pressão enorme do Vaticano para que ele fosse punido, mas a Conferência Episcopal, portanto, os bispos do Peru, recusaram-se a punir o Gustavo Gutierrez. E, ao fazerem isso, eles ergueram como que um muro de proteção. Então, ele foi lançado no ostracismo. Ele que deveria ter sido bispo, cardeal, pela projeção que ele tinha, continuou como um simples padre. Foi lançado no ostracismo. Seus livros não eram proibidos, mas eles estavam no índex informal do Vaticano e ficou à margem. Ele só foi recuperado no interior da igreja pelo Papa Francisco. Ele só foi a Roma e foi recebido em grande festa, teve a sua obra resgatada, agora no Papado de Francisco. Agora, a última pergunta que eu te faço, Mauro, antes de entrar no filme em si. Né? A Igreja Católica, ela tem como seu principal, entre aspas, mercado a América Latina. Né? São os maiores países católicos do mundo. Né? Por que ela combateu a teologia da libertação se a teologia da libertação permitia uma conexão maior com os pobres, com a população? Né? A Igreja se colocava como um instrumento de dominação do poder naquela época, que eram as ditaduras militares? Só uma observação, Léo. Já não é a fronteira da Igreja Católica hoje no mundo não é mais a América Latina. É a África e, sobretudo, a Ásia. É onde ela, de fato, se expande muito, sobretudo na Ásia. Na África também, mas na Ásia. É lá que está concentrado, que se fala-se, inclusive, de que o próximo Papa pode ser o cardeal arcebispo de Manilha, das Filipinas, por conta dessa presença fundamental da Igreja na Ásia. O que acontece? A Igreja Católica... toda a história da Igreja Católica foi uma história de conflito em seu interior entre duas dinâmicas. A dinâmica de um segmento do cristianismo original, ligado ao povo, na ideia do contrapoder, e uma hierarquia que serviu para sancionar os poderes das elites dos diversos países do mundo. E aqui na América Latina não foi diferente. A Igreja Católica foi uma igreja que, do ponto de vista da sua imensa maioria, no tempo e na hegemonia, esteve a serviço dos poderes na América Latina.
foram expressões minoritárias da igreja, e houve desde o início, desde o século XVI, que se colocaram na contramão, né? Nós vamos assistir, por exemplo, as missões jesuíticas ali na fronteira Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, que teve um papel fundamental de resistência, por exemplo, à escravidão dos indígenas. Houve padres que estiveram presentes no Quilombo de Palmares, apoiaram o Quilombo de Palmares, mas sempre foram expressões minoritárias. A expressão majoritária da igreja na América Latina foi uma igreja a serviço das elites, e a teologia da libertação foi minoritária na igreja o tempo todo. No Brasil, ela teve uma expressão um pouco maior, Léo, porque houve uma aliança momentânea entre os setores moderados da Igreja Católica com o pessoal da teologia da libertação. Então, ela adquiriu maior proeminência. Depois, essa aliança se desfez e a Igreja brasileira retornou um caminho conservador. Muito bom. Só para fazer um parêntese também, curiosamente, né, no jogo de poder da Europa, era o Vaticano que definia quem eram as famílias reais, né? Então, era um superpoder, né? Eles tinham superpoder, embora não tivessem o poder de fato ali. Agora, Mauro, vamos falar do filme em si, né? Qual que foi a sua impressão geral sobre Dois Papas, dirigido pelo Fernando Meirelles, com Jonathan Pryce, se eu não me engano, no papel de Papa Francisco, e o Anthony Hopkins como Ratzinger? É isso mesmo. Bom, Léo, preliminar aqui, hein? Não dá para falar desse filme sem spoiler. Então, a gente põe no vídeo alerta de spoiler, tudo bem. Eu acho que precisa, porque senão fica impossível conversar sobre o filme. Ó, o filme é muito interessante, muito interessante. Importante saber, ele não é um filme documental, como o Léo já observou. Ele é um filme ficcional. Então, ele mistura elementos de realidade com elementos ficcionais. Ficcional baseado numa história real. Primeira coisa muito importante. Aquela sequência de encontros entre o então já Papa Bento XVI, em final de carreira, vamos dizer assim, não é? Já pensando na sua renúncia, e o então cardeal Bergoglio nunca aconteceram, não houve aqueles encontros. Eles só foram se encontrar, de fato, depois de 2013, quando o Bergoglio já era Papa Francisco e o Bento XVI já tinha voltado a ser Ratzinger, ainda com o nome de Bento XVI, como cardeal emérito, como Papa emérito, mas só, de fato, só depois que Francisco foi eleito é que eles começaram a se encontrar. Eles não se encontraram antes. Então, os encontros... Certeza, Mauro? Tem certeza? Isso aí é líquido e certo? Sim. Não, porque, na verdade, o filme conta de uma maneira que a gente acha que é verdade. Não, mas não teve. O que o filme faz? O filme pega frases, expressões, textos, trechos, posturas de cada um dos dois e transforma isso num roteiro de conversas. Mas elas não aconteceram efetivamente, ele é ficcional. Mas a beleza dessa ficção é que, assim, a gente conhece a dimensão de humanidade, tanto de um quanto de outro. Porque quem é da teologia da libertação olha para o Bento XVI e demoniza o Bento XVI. Quem é conservador olha para o Francisco e demoniza o Francisco. E o filme tem uma coisa maravilhosa. Ele mergulha no olhar para esses dois como homens, como pessoas. E aí você não demoniza nenhum dos dois. Você começa a enxergar a luz e a sombra presente em cada um deles de maneira maravilhosa, Então você faz a sua escolha. Eu, claro, simpatizo muito mais. Minha turma é a turma do Papa Francisco, mas isso não quer dizer que eu vá condenar integralmente Bento XVI, o cardeal Ratzinger, apesar do papel que ele teve. É engraçado, vale a pena conversar com o Boff sobre essa história. O Boff, que foi perseguido pelo Ratzinger, o Boff fala, ele sentou, isso não está no filme, ele sentou no banquinho onde sentou Galileu na Inquisição. Claro, agora, Mauro, eu estou compartilhando aqui uma crítica ao filme. Então tem a cena, uma das cenas de diálogo entre o Ratzinger, Hopkins e o Papa Francisco, que é o Pryce, né? Isso. E aqui eles andando lá nos jardins do Palácio de Verão do Papa. Castel Gandolfo, Isso. Agora, essa cena aqui, então, por exemplo, que é uma cena marcante do filme, que muitas pessoas se emocionam, quando o Ratzinger confessa, né, diante do Papa Francisco e depois é abençoado. Então isso não aconteceu. Não aconteceu. Ah, que pena, porque, na verdade, o Ratzinger fica tão mais humanizado depois dessa cena. Pode ser que tenha acontecido algo parecido com isso, mas depois dele ter sido eleito. Mas, não, de fato, não aconteceu. Agora, o que aconteceu, de fato, é que os dois assistem a final da Copa do Mundo. Porque ali...
Nem isso? Não. Ué, mas ali parece que a foto dos R$ 2. Não assistiram a final da Copa do Mundo. Eu tenho aqui uma lista de tudo que é verdade e o que não é verdade. Tá aqui. O Anthony McCarthy, que é o roteirista, que é o grande cara, né? O grande cara do filme é o roteirista, ele que escreveu a história dele. Ele afirmou numa entrevista ter visto uma foto dos dois assistindo TV juntos. Mas essa foto dos dois vendo TV juntos não é uma foto dos dois vendo um jogo juntos. E ele disse que a partir dessa foto, ele então criou a cena dos dois assistindo a partida de futebol. Mesmo porque é o seguinte, o Francisco adora futebol, o Bergoglio, o Papa Francisco. Adora futebol, é torcedor fanático do Lorenzo, San Lorenzo, é isso? Da Argentina? São Lourenço. O Ratzinger não está nem aí para futebol, não tem o menor interesse em futebol, detesta futebol, não está nem aí para o tema do futebol. Não é? Então. Mas isso não impede que os dois tenham visto um jogo de futebol. Não, mas o depoimento do próprio McCarthy é que ele viu uma foto dos dois vendo TV juntos, mas nunca viu uma foto dos dois vendo um jogo de futebol. Deixa eu trazer aqui comentários, Mauro, que estão vindo aqui da nossa comunidade. A Maria dos Anjos está dizendo: Mauro Leonardo, a Igreja Católica com religiosos e leigos é reacionária e fundamentalista. A pastoral afro não é bem-vinda. A igreja é branca e conservadora. Né? Magda Famil. João Paulo II perseguiu Leonardo Boff através de Ratzinger. Ratzinger proibiu Leonardo de publicar por mais de um ano, algo que fez com que Leonardo deixasse a ordem franciscana. Né? Rosângela está dizendo: não assisti ainda, mas o Atucha anima demais, fazendo minha curiosidade aguçar. Não, tem que assistir. A Luciana Escobar está dizendo que o filme mostra a humanidade dos dois. Mariames também destaca aqui o fundo musical, que é fundamental. A Mariames fala que o diálogo no jardim é sensacional. E a Terezinha fala uma coisa dizendo o seguinte: os caras xingavam o Ratzinger de fascista, como fazemos com o Bozo. Eu fiquei pensando, poxa, será que o Bozo vai se redimir? Né? Porque, no fundo, é como se o fascismo convocasse o bem para salvar o Vaticano. Né? Será que o fascismo vai convocar o bem para salvar o Brasil em algum momento? Né? A gente começa a fazer essas viagens também. O xingamento ao Ratzinger, ao Bento XVI, é de nazista, né? Porque ele é alemão. Isso, é de nazista, exatamente. Interessante, o que eu estava falando do Boff. O Boff não tem raiva do Ratzinger. Vale a pena ver uma entrevista do Boff. Ele fala do Ratzinger com carinho, até porque, gente, o Ratzinger, no Concílio Vaticano II, teve um papel super progressista. Ele era o braço direito de um dos maiores teólogos do século XX, que era o Karl Rahner, que olhava para a teologia da libertação com grande interesse, amizade, admiração. Ele era um adepto da teologia da libertação. O Ratzinger, em determinado momento, assim foi. Ele foi ficando conservador à medida que os anos foram passando e que ele falou: opa, a igreja não vai sobreviver. Para a igreja sobreviver, precisa se fechar. E aí ele foi ficando cada vez mais conservador. Cada vez mais conservador. O Moisés Stal está dizendo: o Atucha está desolado com as revelações do Mauro sobre a ficção de dois papas. Para mim era tudo real, até então também achava que era tudo real. Eu estava até gostando do Ratzinger aqui, estava legal. Mas não precisa desgostar, vou contar umas histórias legais dele aqui. Legal. A Paula pede para a gente falar também sobre a questão do Papa com a ditadura na Argentina, que é um momento ali tenso, um tema espinhoso. Mas fala das histórias legais do Ratzinger, então. Primeiro é o seguinte, o filme dá uma ideia de alguém rude. O Ratzinger, o depoimento do próprio Boff, das pessoas que convivem com ele, ele é uma pessoa extremamente doce, educada. Então, apesar ele foi um algoz, e foi um algoz terrível, mas com doçura. Do trato pessoal do Ratzinger, as pessoas elogiam muito a maneira como ele se relacionava com as pessoas. O próprio Leonardo Boff faz isso. Não era uma questão pessoal, né, Mauro? Era uma questão dogmática teológica, vamos dizer assim. Ele estava ali para defender a instituição, entendeu? Ou o que ele considerava ser a defesa da instituição, que nem era a defesa, ele estava destruindo a instituição dele, como de fato o papado dele colocou em risco a própria sobrevivência da igreja. Agora, tem uma coisa bonita no filme, que é a relação de ambos com a música. O Bergoglio, Papa Francisco, tem uma cena belíssima no filme. Ele se encontra com o Ratzinger
aí na eleição de 2005, quando ele era cardeal Ratzinger ainda, e o Bergoglio, eles estavam ali, tinha morrido João Paulo II, os dois estavam no sínodo, no concílio, eles estavam na reunião dos bispos, dos cardeais, desculpa, para a eleição do próximo Papa, que acabou sendo eleito o Ratzinger Bento XVI. O conclave, Mauro, conclave. Conclave. E o Francisco Bergoglio foi preterido. E eles estão os dois no banheiro e vão lavar a mão. E o Francisco está assobiando Dancing Queen, do ABBA. E o Ratzinger vira para ele e fala, que música é essa? E ele fala, Dancing Queen, do ABBA. E ele balança a cabeça. Assim, you can dance, you can dance. Música maravilhosa. ABBA. E essa é uma coisa interessante do filme, porque o filme ele tem uma trilha musical muito interessante. Além do ABBA, ele tem o Bella Ciao, essa música que acabou conhecidíssima, mas ficou vulgarizada mundialmente pela série La Casa de Papel. Blackbird dos Beatles. E ele presta... Tem Mercedes Sosa na trilha musical, tem Bésame Mucho, tem Guantanamera, tem muitas músicas interessantes. E o Bento XVI tem uma relação fortíssima com a música. Tem um momento do filme muito interessante que ele fala do Alma Mater. Alma Mater foi um CD que, de fato, Bento XVI gravou no papado dele. Eu ouvi esse CD milhares de vezes. Esse aqui, ó, Alma Mater, é um CD com músicas sacras que ele gravou com o coro do Vaticano. E ele foi gravado em Abbey Road. Inclusive, tem uma conversa dos dois muito interessante. O Francisco fala, em Abbey Road, e o Bento XVI faz assim meio que... O que tem Abbey Road? Ele fala, não, Abbey Road, Beatles e tal. Você gravou lá não, assim, é muito interessante. E até trouxe para vocês um trechinho bem curto. Cuidado para não derrubar o vídeo, hein, Mauro, no YouTube, não, hein? Um segundo, ó. Dá para ouvir, Léo? Dá, de longe. É ele cantando numa celebração, numa missa, Regina Celli, Rainha do Céu, que é um dos hinos mais maravilhosos da igreja, e ele grava... É muito bonito, é muito bonito. É um hino, um dos mais famosos da igreja, como já falei. Eu vou arriscar aqui, já que não pode gravar, que diz assim, ó. Regina Celli, letare, aleluia. Quia meruisti portare, aleluia, rexurrexit secundixit, aleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. Ele canta muito melhor que eu, que diz assim, Quem Rainha diria? do Céu. Hã? Quem diria que a gente ainda assistiria o Mauro Lopes cantando em latim? A latim, eu cantava no mosteiro, essa música, Regina Celli, Rainha do Céu, no mosteiro a gente canta como a última música da noite, só no período da Páscoa. Eu ficava o ano inteiro esperando para chegar nessa hora, porque é uma das mais maravilhosas, que diz assim, Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. E aí os dois ficam conversando, e o Francisco também gostou demais desse CD, que é verdadeiro, o Alma Mater, e aí eles sentam, e tem todo um diálogo musical entre os dois que é muito sensível e bonito no filme. Mauro, deixa eu só dar um alô aqui para a professora Denise dizendo metáforas visuais, a capa do livro do Paulo Freire em close, também tem isso, a pedagogia do oprimido. Silvio Souza, filme sensacional, mas tem de ser visto como propaganda do Vaticano para humanizar Ratzinger no final de sua vida, feito em estilo documentário. Marcos Veludo, a igreja como a sociedade produz seus intelectuais, padres. Né? Faltou ao Mauro dar aula sobre Puebla. O Nelson chegou como membro assinante, muito obrigado, e Gorete Lopes chegando como membra assinante também. Mauro, esse filme realmente é fantástico, eu fiquei um pouco decepcionado ao descobrir que nem tudo ali, nem tudo ali é verdade, mas eu queria que você falasse então um pouco mais sobre essa grande figura que muitos consideram o maior líder do século XXI, que é o cardeal Bergoglio, Papa Francisco, Papa argentino, né? Que se elegeu Papa com uma relativa facilidade depois da saída do Ratzinger. Mas antes de você falar do Papa Francisco, na sua opinião, por que o Papa Ratzinger Bento XVI renuncia? Minha opinião,
por tudo que eu li até hoje, ele renuncia porque ele sabia que tinha perdido o controle da igreja para a burocracia do Vaticano, e ele entende que a burocracia do Vaticano está destruindo a igreja. A igreja seria cabalmente destruída, então ele se antecipa e renuncia por conta disso. Ele recebe uma herança muito pesada de João Paulo II, que é a questão da pedofilia. A pedofilia e os escândalos financeiros também. Mas no caso dos escândalos financeiros, ele trouxe o inimigo para dormir dentro de casa. O braço direito dele, durante praticamente todo o papado, que foi o cardeal Bertone, deixa eu achar o nome aqui, eu até tinha anotado, Tarcísio Bertone, que ele aparece no filme, inclusive aparece no filme de maneira destacada. Ele foi o secretário de Estado do Vaticano, o cargo-chave, de 15 de setembro de 2006 a 15 de outubro de 2013. Portanto, quase todo o papado do Ratzinger, do Papa Bento XVI. Ele teve um papel fundamental em todos os escândalos financeiros durante esse período. Ele caiu em desgraça durante o papado de Francisco. Ele fez uma reforma multimilionária no apartamento dele, lá no Vaticano, negócio assim absurdo, tirando dinheiro de um hospital, que é o Hospital Gemelli, o hospital da própria igreja, para fazer a reforma no apartamento dele. Ele caiu em desgraça total, mas ele foi um homem muito poderoso. Então, esse foi um aspecto. O outro aspecto foi a questão dos escândalos de pedofilia, dos crimes, escândalos não, né? Dos crimes de pedofilia. Que aí já era herança maldita mesmo, né? Que cai no colo dele. Maldita. Há um caso, inclusive, há uma referência a um caso no filme, que é talvez um dos casos mais expressivos dessa questão da pedofilia. É uma cena interessante do filme, porque é uma passagem que o áudio é abafado. Dá a impressão até que tem algum defeito no filme, mas não é, foi feito intencionalmente. É o Ratzinger falando no ouvido do Bergoglio, portanto, Bento XVI falando no ouvido do Bergoglio, que sabia do caso do Marcial Maciel Degolado. Marcial Maciel Degolado foi um mexicano que fundou uma organização, uma congregação chamada Legionários de Cristo, é muito forte até hoje, poderosíssima, riquíssima, e que foi um protegido, talvez o mais importante protegido do João Paulo II. Ele tinha várias mulheres, teve casos de pedofilia um sem número, e as denúncias chegaram uma atrás da outra para o João Paulo II, e nada foi feito. Ele morreu sem ter sofrido punição alguma. É um dos maiores escândalos da história. E por que o João Paulo II topava? Porque esse movimento Legionários de Cristo, altamente conservador, reacionário, retrógrado, estava crescendo muito no interior da igreja, estava trazendo muitos padres, estava fazendo crescer o poder da igreja. Então, o Papa Francisco passou a mão na cabeça desse homem durante todo o seu papado, apesar de todas as denúncias. Quando João Paulo morreu, cai no colo do Bento XVI, essa crise. Ok, deixa eu ler o comentário da Cláudia Barrella, dizendo: Léo e Mauro, excelente programa, adorei o filme, que pena que os diálogos não são reais. Papa Francisco, nosso maior defensor dos direitos humanos. Mauro Lopes, quem é Bergoglio Papa Francisco, na sua opinião? Olha, eu acho, meu olhar para Bergoglio é assim, ele tem uma trajetória muito parecida com alguém que ele declarou santo, foi declarado santo este ano agora, que é Dom Oscar Romero, o cardeal arcebispo de São Salvador, de El Salvador, que a trajetória dos dois é muito parecida. É claro que tem todas as suas diferenças, mas ambos vão, quanto mais os dois foram subindo na hierarquia, mais eles foram indo, para usar uma linguagem nossa aqui, indo para a esquerda. Curioso, né? Em geral, acontece o contrário. Quanto mais você sobe, mais você vai ficando conservador. No caso dos dois, aconteceu o contrário. Os dois tinham uma formação relativamente conservadora, Dom Oscar Romero mais até do que Bergoglio, e na medida em que eles vão subindo na hierarquia, e ao subir na hierarquia, eles vão... Porque quando você sobe na hierarquia, você vai saindo dessa clausura que é a igreja, você vive em ambiente só dentro de padre com padre, nas sacristias e tudo. E na medida que eles viram bispos, eles começam a ir para a rua. E ao ir para a rua, eles se deparam com a realidade do povo, a realidade sofrida do povo. Então, eles vão, na medida que vão subindo na hierarquia, eles vão aderindo ao sofrimento do povo, vão sentindo o sofrimento do povo. Dom Oscar Romero foi morto em março de 1980, quando estava celebrando missa,
por um comando paramilitar de El Salvador. Parênteses, foi morto com a anuência não explícita, mas implícita de João Paulo II. Essa história é uma história que precisa ser contada. E aí ele foi morto, depois de morto, ele foi caluniado durante anos pelos conservadores da igreja, e só com o Papa Francisco é que ele foi declarado santo. Com o Bergoglio acontece uma coisa parecida. Ele vai se tornando alguém aderido ao sofrimento do povo na medida em que o tempo foi passando. E ele, durante a ditadura argentina... bom, fala, acho que eu falei demais. Não acho que você falou demais, não. Eu acho que sobre a questão da Argentina é interessante porque o filme ele mostra, né, começa, na verdade, com o cardeal Bergoglio já maduro, né, rezando uma missa lá numa comunidade carente, depois mostra o conclave e volta para esse passado da ditadura militar. Né? E a maneira como ele é colocado não é como um colaboracionista, mas como alguém que tinha que preservar os seus. Né? No fundo, ele estava salvando vidas da sua congregação jesuíta lá, mas isso nem sempre foi compreendido. Há pessoas na Argentina que consideram o Bergoglio um colaboracionista, né? Muito embora ele seja hoje muito próximo da esquerda argentina. Então, aí isso já me permite trazer aqui a questão do Lícius, né, dizendo, Léo, pergunte para o Mauro qual foi a real história da relação do Papa Francisco com o passado da ditadura na Argentina. Ok. O que é importante? Gente, é o seguinte, o Francisco não se apresenta como super-herói, o Bergoglio não se apresenta como super-herói. Ele se apresenta como um ser humano que cometeu falhas. Quem está mais velho? Fiz 60 esse ano. A gente sabe bem dos crimes que a gente cometeu ao longo da vida. Quem se apresenta como sendo alguém que só fez o bem, é tudo mentiroso, viu, gente? Quem passa pela vida mesmo, sabe do lado sombra e do lado luz que a gente tem. E o Bergoglio, o fantástico do Bergoglio, é que, diferentemente de outros homens públicos, papas, reis, presidentes, jornalistas, advogados que projetam uma imagem de só terem lado luz, ele assume seu lado sombra. O que acontece? Ele deu uma entrevista famosa em 2015 para a revista Civiltà Católica, a principal revista dos jesuítas, em que ele fala, nessa entrevista, algo que, de certa maneira, o filme traduz, que é assim, eu era muito jovem para assumir a condição de... Porque ele foi o provincial, ele foi o presidente dos jesuítas na Argentina antes dos 40 anos de idade, numa situação em que a ditadura tinha acabado de assumir. Ele fala, eu era muito jovem, eu não tinha maturidade para assumir aquele cargo. E aí, o que acontece quando alguém não tem maturidade para assumir um cargo? Endurece, começa a dar ordens, começa a não ouvir, não dialoga. E ele assume que foi isso que fez. Léo, em 2015 para 2016, eu participei de um retiro com umas freiras em São Paulo, no Campo Limpo, que tinham estado na Argentina. E elas contam a seguinte história. Quando o Bergoglio foi eleito Papa, elas choraram de raiva, porque elas tinham muita raiva dele em 2013. Por quê? Ele, exatamente nessa função de provincial argentino, elas eram de uma congregação que tinha escolas lá na Argentina e que estavam, né, com essa coisa da crise da igreja, devolvendo as escolas estavam sendo entregues para os jesuítas. Elas disseram, ele nos massacrou, foi um negócio brutal. Aí é uma história bonita, porque elas dizem o seguinte, bom, ele foi eleito, a gente chorou de raiva, mas 2 anos depois a gente escreveu para ele uma carta de perdão. Nós perdoamos ele. Olha que interessante aqui, Mauro. E olha o que diz a Sandra, a Edna primeiro, dizendo, quando fui recentemente na Argentina, tive a impressão que os argentinos não gostam muito do Papa. Sandra Gurgel, viva Francisco de Assis, paz e bem, antagônico a isso, Bento XVI, nazista, né? Elitista perseguidor, quase destruiu uma instituição milenar, além do Jorge ter amado e vivido intensamente. Gorete Lopes, fundamental do filme, que é lindo, é que muitos dos fatos são reais, o envolvimento do Francisco na ditadura de forma equivocada, crendo que se pode transformar o sistema por dentro, por exemplo, né? E aí a gente tem esses momentos, né? No fundo você tem ali a confissão do Ratzinger e você tem a confissão... Cada um faz a confissão um para o outro, exatamente. Cada um faz a sua confissão, ainda que isso não tenha sido real, isso é muito emblemático. Mas as confissões são reais. O Ratzinger se arrependeu amargamente do papel que ele teve em relação à questão da pedofilia e o Francisco se arrependeu amargamente. Gente, o Francisco não foi um
Dom Paulo Evaristo Arnes, por exemplo, como foi Dom Paulo Evaristo Arnes na ditadura. Não foi. Ele, de fato, teve um papel vacilante ali, ele teve dificuldade. Tanto que daqueles dois padres, o Franz Jalics e o Orlando Iorio morre sem ter perdoado o Francisco. O Jalics não, o Jalics vai perdoar e eles vão se recompor e vão se reconciliar. Inclusive, essa história aparece no filme e ela é verdadeira, é verdadeira. Ou seja, esse é um dos aspectos verdadeiros do filme. O Eugênio Drummond fala, não devemos ser ingênuos ao ver filmes e ler livros, nada é real. A realidade é muito chata. A arte é o que nos salva. Pois é, esse é um aspecto interessante, porque a arte ela torna essa história realmente fantástica. E aí me permite fazer a questão que eu gostaria de fazer para você. Né? Em tese, todos nós somos assim, programados para pensar. O Ratzinger é o malvadão e o Francisco é o santo. A gente percebe que nem o Ratzinger é tão malvadão e nem o Francisco é tão santo. Mas, ao mesmo tempo, quando o Ratzinger convoca o Francisco para salvar essa instituição que ele estava destruindo, eu te pergunto aqui agora filosoficamente, Mauro, você acha que o mal pode ser um instrumento para que o bem floresça? O mal está a serviço do bem? Não. Não? Não acredito nisso. Eu não acredito na dualidade yin yang, essas coisas. Não, acredito nisso tudo, mas que o mal esteja a serviço do bem, não acredito. O que eu acredito é que o mal, Bolsonaro, para falar do mal aqui no Brasil agora, desperta o bem para a luta. Acho que isso é importante. Nesse sentido, não, mas então num contexto mais holístico, ele está a serviço do bem. Não que ele queira o bem, ele quer o mal. Né? Objetivamente, ele quer produzir o mal, ele quer produzir a destruição. Isso. Mas, holisticamente, ele provoca um despertar. Pode ser essa formulação, mas não que ele esteja a serviço do bem. Né? Eu acho que é isso, ele desperta, a gente sente em nós a possibilidade de despertar o melhor de nós no combate ao mal. Né? Acho que essa é uma questão fundamental, uma questão importante. Fundamental nesse filme, inclusive, Mauro. Sim, belíssimo. Agora, importante, o que é verdade? Tem muita coisa que é verdade no filme. E eu não concordo com essa pessoa que escreveu sobre arte e realidade. A realidade é maravilhosa. Maravilhosa. É linda. É fantástico viver a vida na realidade concreta em que ela é, mas com poesia também. Né? Umas pitadas de ficção, Mauro. Algumas pitadas de ficção. Mas a ilusão faz parte da realidade. Né? A ilusão, a arte é um pouco dessa dimensão ilusória, ela é integrante da realidade, ela não existe à margem da realidade. A ilusão é um processo integrado à realidade e a gente precisa disso para viver. Então, hoje, os dois são amigos. Se eles não foram amigos antes, eles se tornaram amigos depois. Há uma relação de amizade e respeito muito grande entre o Francisco e o Ratzinger, que hoje está já bem mais velho, bem doente, ainda lúcido, mas os dois construíram uma amizade bonita depois do papado. E o Francisco não tem um olhar de condenação absoluta para o papado de Bento XVI. Eu também não tenho. O Bento XVI, ele tem uma formulação que é uma formulação, talvez uma das mais belas formulações sobre Jesus Cristo da história, que está numa encíclica dele maravilhosa, uma encíclica dele é Deus é Amor, Deus Caritas Est, a encíclica de 25 de dezembro de 2005, o primeiro ano do papado dele. Então, ele estava no auge da potência do início do papado dele. Essa encíclica é muito bonita. E ele diz assim, eu vou ler porque vale a pena. Devia estar no filme, essa formulação dele. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. O Papa Francisco usa esta formulação. Ele já deve ter usado essa formulação mais de uma dezena de vezes nos anos do papado dele. É muito bonita, muito bonita. Muito bom, Mauro. A Gisele Filipeto está dizendo, excelente programa, mas o Mauro não pode colocar o Bergoglio como um mortal comum. Sempre foi ligado ao poder. Por falar no Bergoglio novamente, eu vou trazer uma sugestão de uma metáfora muito interessante que eu recebi na nossa rede social, aqui para os assinantes, para os membros, que veio da professora Denise. Não sei se você reparou na metáfora da juventude, quando o Papa jovem está treinando lá em Córdoba uma equipe de futebol. Os jovens representam a juventude. E ele pede que eles não sejam individualistas, que eles joguem coletivamente. É muito interessante, quer dizer, que eles tenham que ser uma sociedade
coletivo. Isso aí, para mim, é muito claro também da maneira como ele vê o mundo e da crítica que hoje ele faz ao capitalismo. É muito interessante também a palestra que ele faz, já mais maduro, né, contra o capital financeiro. Ele tem uma visão muito crítica em relação ao capital financeiro. Tem. Não, é importante. Acho que o filme vai dando os elementos da constituição dessa personalidade do Papa Francisco que a gente conhece hoje. E é muito bonito. Gente, o Papa Francisco é o maior líder desse início do século XXI, mundial. Não tem para ninguém. Ele não tem um exército, gente. Não tem uma bomba atômica, não tem nada. E ele é a grande autoridade do mundo hoje, na contramão dessa torrente de ódio de extrema-direita que tomou conta do mundo. E ele é muito firme, muito firme. Ele nunca veio à Argentina depois que o Macri tomou o poder. E na verdade, Mauro, o Steve Bannon, né, que é o guru do neofascismo mundial, define como os dois grandes inimigos do globalismo o Papa Francisco e o ex-presidente Lula. Então, os grandes inimigos da extrema-direita, do fascismo moderno, são exatamente o Bergoglio e o Lula. E é o grande encontro esperado. Nós estamos esperando esse encontro, gente. Esse é o grande encontro de 2020, com repercussão para os anos seguintes. É o encontro que deve acontecer entre Lula e o Papa. Seria e será fantástico. Paula Meniconi, jogar luz sobre as sombras. É preciso olhar para as sombras para que possamos jogar a luz sobre elas. Fechar os olhos para as sombras nos impede de iluminá-las. Acho que essa frase da Paula é fantástica, viu? Eu acho que isso também cria uma nova perspectiva para se enfrentar ao fascismo, né? É preciso compreender, né? Qual que foi a lógica desse papado do Ratzinger? Qual é a lógica do fascismo no mundo, no Brasil, inclusive? Por que ele está acontecendo, né? Então é importante tentar ter a compreensão. Até porque se a gente demonizar todo mundo que votou no Bolsonaro, estamos liquidados. Ou a gente vai ter um olhar de diálogo com boa... É claro que tem um núcleo fascista ali que não vai mudar e nós vamos ter muita dificuldade. Mas a imensa maioria de quem votou no Bolsonaro é gente que tinha votado no PT antes. Então, você tem que estabelecer diálogo. Vou ler aqui, ó, a Carmen dizendo, concordo com o Mauro, o Papa Francisco é hoje o maior líder do mundo. E o Henrique fala, que tal um outro programa falando sobre os papas da igreja desde Pio XII, né? Pô, já pensou, Mauro? Desde Pio XII aí? Nossa, não, mas aí eu vou chamar o Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti é fantástico. Talvez trazer... eu monto um programa assim, mas aí não comigo. Eu não tenho autoridade intelectual para isso. Vou trazer o Oscar Beoso, que é um grande historiador da história. Dá para fazer um programa bem interessante com eles, gente que sabe muito. Muito bom. E eu não quero terminar, tá, Léo, para falar no que eu acho que é o defeito mais grave do filme do ponto de vista de inverdade histórica. Não quero Perfeito. Então a gente já vai falar sobre isso. E a Valéria Guerra chegando como assinante, eu agradeço muito aqui a Valéria Guerra. Então, antes de você falar sobre o defeito mais grave, eu te pergunto, como é que você avalia a direção do brasileiro Fernando Meirelles nesse filme? Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Eu vi uma entrevista dele sobre o filme. A sensação que me dá é que o filme foi feito pela Netflix sob medida para concorrer para o Oscar. Então é importante também ter clareza que o filme ele tem uma direção e ele tem uma construção, né? Por isso que tem essa coisa de não é radical de esquerda. Ele está dentro de um contexto no qual a Netflix quer ganhar seu primeiro Oscar. E o Fernando Meirelles fala isso nessa entrevista, né? Então o filme tem esses limites de um filme com um projeto de poder, vamos chamar assim, que é o projeto de ganhar o primeiro Oscar da Netflix. Agora, ele é fantástico, né? O Fernando Meirelles realmente tem uma capacidade de direção que ele é um dos melhores do mundo hoje. Pois é, não, isso também realmente chama muita atenção, né? A força que ele tem hoje na indústria do cinema, né? Porque não é para qualquer um fazer um filme dessa envergadura e com atores como os que ele reuniu. E é interessante que ele vai introduzindo elementos brasileiros no filme, né? Tem lá o Dom Helder Câmara, tem o Paulo Freire. Que, de certa maneira, pode ter sido... O Fernando Meirelles, ele apoiou o golpe de Estado contra a Dilma. Ele tem essa mancha. Ele é marinista, né? Era marinista, tal, tudo bem, enfim. Mas acho que hoje ele deve ter vergonha desse Brasil bolsonarista. Então, acho que até o fato dele incluir o Paulo Freire e o Dom Helder, a meu ver, pode ser um protesto, principalmente o Paulo Freire, né? Eu acho que é um protesto contra o fascismo. E ele incluiu mais uma cena que tem a ver com o Brasil, que é no momento da eleição do Francisco, vocês vão ver no filme,
tem um cardeal que vai no ouvido dele e fala: não esqueça dos pobres. Essa cena é verdadeira. E este que falou isso para o Papa Francisco é Dom Cláudio Umes, o brasileiro Dom Cláudio Umes, que falou isso. E Fantástico. há uma história de que foi por conta disto que Francisco tomou a decisão final de que o nome dele seria Francisco. Não sei se é verdade. Mas Dom Cláudio Umes, a seguir, vai ter um papel fundamental no papado de Francisco. Vem para ser o presidente da Repam, que é a entidade que reúne a igreja em toda a Amazônia. Ele foi o grande cara do Sínodo da Amazônia. Legal. Tem gente pedindo meu e-mail aqui, então é atush@brasil247.com.br, né? E, Mauro, então qual que é a grande falha do filme? Mas antes, deixa eu só ler o comentário da Mônica dizendo: excelente bate-papo. O mais importante no filme é a humanidade dos papas, principalmente entender e perdoar o outro, né? Muito interessante, porque é mais fácil a gente perdoar não é que é mais fácil, né? É mais fácil enxergar os defeitos do Ratzinger, e o Papa é o Papa mesmo, o Bergoglio é um cardeal, ele vai lá e perdoa. Agora, a maneira como o Ratzinger também olha para as falhas confessadas pelo Francisco é muito interessante. A Vanessa Guazelli dizendo: a ficção revela verdades, é esse seu potencial de beleza. Revela a experiência que está para além da mera realidade objetiva. A arte possibilita a expressão de outras dimensões da própria realidade. Olha, Vanessa, obrigado pela mensagem. É por isso que eu amo a nossa comunidade, porque eles são capazes de expressar em palavras coisas maravilhosas, como acaba de fazer aqui a Vanessa, né? Está na linha ali do Fernando Pessoa, né? Que, né, a arte supera a realidade em certos aspectos e acaba sendo mais real do que o real. Mas, Mauro, vamos então falar da falha do ponto de vista então da realidade que você viu nesse filme. 3 coisas brevíssimas. Primeiro, acho que o filme é um filme sobre... ele é uma obra de arte que nos diz o seguinte: a gente só entende o outro quando chega perto. Isso é fundamental, né? Quando os dois chegam perto um do outro, começa a se entender. Então, nós precisamos chegar perto para entender o outro. Segundo, tem uma cena bonita que não se sabe se é verdadeira, aparentemente não é. Mas aí o que você falou não é uma falha, isso aí não, a falha eu vou deixar para o final. É o segundo elemento, até o terceiro vai ser a falha. Tem uma segunda cena no filme, bem no final do filme, que não se sabe se é verdadeiro ou não, aparentemente não é, mas passou para a história, para o folclore da eleição do Francisco, como uma cena que teria existido. Que ele começa a ser vestido como Papa, e aí colocam para ele o sapato vermelho, colocam para ele todas as mantas, pelicas e tudo isso, e ele recusa tudo e fala: não, o carnaval é finito, ou seja, o carnaval acabou o carnaval, e ele vai sóbrio de branco apenas, né? Então essa frase dele, não, o carnaval acabou, não se sabe até hoje se é verdadeiro ou não, mas já ficou para a tradição da eleição dele. A grande cena, que é uma falsificação histórica, e essa eu acho que é grave no filme, é que o filme ele tenta fazer a sua culminância logo quando ele sai no balcão, depois da eleição dele, e o filme diz o seguinte, que ele pede para todo mundo rezar por Bento XVI, e ele se curva diante do povo para esta oração. Isso é uma falsificação absoluta. Não existiu isso. Quem assistiu à posse dele sabe que ele pede para rezar para ele, e não para o Bento XVI, e aí ele se curva para o povo, e esta cena é fundamental para entender o papado de Francisco, porque ele é o primeiro, porque uma coisa é ele se curvar em homenagem a outro Papa, outra coisa é ele curvar pedindo orações do povo para ele, é absolutamente inédito na história do papado, porque ele faz o seguinte: ele não é o Papa que é o poder e que abençoa o povo, ele é o Papa que se abaixa e pede para o povo abençoá-lo. Essa cena é fundamental para entender o papado de Francisco, e ela é absolutamente desvirtuada no filme para ser colocada a serviço da história da relação dos dois. Mas é condenável o que tenha sido feito. Interessante, porque aí você distorce de fato o que é a mensagem e o objetivo realmente, né, do Papa Francisco, para dizer o seguinte: não, vamos aqui proteger então o nosso... Vamos colocar essa cena que é fundamental ao serviço do filme, do roteiro do filme, aí não dá. Exatamente. Mas, Mauro, que nota você dá para o filme, para a gente fechar? Vai, de 1 a 10. Acho que eu dou uns 8, com tranquilidade. Uns 8, né? Eu também, olha, eu daria uns 9, 9,5, mas porque eu estava achando que tudo era verdade, fantástico, eu estava perto dos 9,5, né? E vou repetir o que eu já falei outras vezes, né?
esse foi o ano do cinema, ano do cinema. Então vamos lá, Bacurau, crítica ao imperialismo, né? Coringa, crítica ao neoliberalismo. Parasita, crítica profunda ao capitalismo. Dois papas, então, assim, realmente, esse diálogo entre mal e bem, bem e mal, né? E aí, o Papa Francisco que existe em mim está em você, o Ratzinger que existe no outro também está em mim. Tem essa coisa meio... tipo, como é que é? Namastê, o Lula que habita em mim também habita em você. O problema, Mauro, é quando alguém fala que o Bolsonaro que habita em mim também habita em você. A gente tem que controlar esse Bolsonaro que eventualmente habita em nós, né? Legal. Tá bom, Mauro, gostei. é isso aí, grande papo. Fechamos aqui 1 hora de programa, filme fantástico, né? Assistam, façam as suas próprias avaliações, né? E é isso. Então, muito bom falar com você. Seguimos em frente, encerrando a transmissão aqui. Valeu, gente. Acabou o meu plantão. Depois é férias, dia 17 de janeiro estou de volta aqui com vocês. E vida boa, hein, Mauro? E coisa boa. Espero te encontrar aqui por Bertioga. Então, segura um minutinho. Não vai embora, fique um pouco mais, tá, Mauro? Como já diria o Renato Russo. Espera só.